Então você quer emagrecer e quer emagrecer rápido. Só que tem um detalhe: emagrecer do dia para noite tem um preço e pode custar mais caro do que você imagina. A indústria criou durante anos uma série de porcaria para engordar e agora criou a injeção salvadora para emagrecer, fazendo de você uma sanfona ambulante que paga para engordar e paga mais caro ainda para tentar emagrecer, tornando você um escravo da indústria farmacêutica. E ai de você se parar de comprar. Mas será que essa injeção é tão salvadora assim? E isso é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, para entender melhor essa história, precisamos voltar quase 30 anos atrás, nos arredores de Copenhague, na Dinamarca. Nos anos 90, pesquisadores da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk receberam uma missão desafiadora: desenvolver uma molécula parecida com o hormônio GLP-1. Antes que você me pergunte, o GLP-1 é um hormônio que o nosso corpo já produz naturalmente sempre que fazemos uma refeição. Ele tem uma função que até parece simples, embora não seja. De forma bem leiga, o GLP-1 avisa ao nosso cérebro que já estamos saciados e que não precisamos mais comer. Simples assim. Mas por que então uma farmacêutica que já era líder mundial na produção de insulina por mais de um século dá ordens para seus melhores pesquisadores desenvolverem uma coisa que o nosso corpo já produz de forma natural? E a resposta é a seguinte: o GLP-1 que o nosso corpo produz se desfaz em pouco tempo, coisa de alguns minutos. Então, ele perde o efeito e meio que para de enviar para o cérebro que estamos saciados. Dessa forma, a sensação de fome volta e em pouco tempo voltamos a comer novamente. O ciclo se repete e muitas vezes trazendo junto a obesidade e o diabetes. E é nessa hora que uma espécie de GLP-1 sintético e mais duradouro entra em cena. E não só um, mas vários. Sim, esse lagarto, o monstro de Gila, um lagarto raro encontrado nos desertos do sul dos Estados Unidos e norte do México, foi a grande inspiração biológica que serviu de base para o desenvolvimento e pesquisa do que hoje conhecemos como as famosas e caras canetas emagrecedoras. Por muito tempo, esse lagarto raro e peçonhento intrigou os cientistas por realizar o jejum intermitente mais radical do planeta. Somente 3 ou 4 refeições no máximo durante um ano. Como era possível um animal comer tão pouco durante o ano? E foi pensando nessa resposta que o médico e pesquisador americano Dr. John Eng descobriu a exendina 4. Estava ali, escondida no veneno do monstro de Gila, na mandíbula inferior, a substância responsável por fazer um ser vivo ser capaz de ficar tanto tempo sem comer. Mas na época, o governo dos Estados Unidos não demonstrou interesse em patentear a descoberta. Então, o próprio Dr. Eng patenteou a exendina 4 em 1996 e, posteriormente, licenciou os direitos para a empresa de biotecnologia Emily Pharmaceuticals. E aqui começou a maior corrida de todos os tempos pela liderança das drogas de emagrecimento rápido e do diabetes tipo 2, uma verdadeira batalha da indústria do emagrecimento. Com a licença em mãos, a Emily Pharmaceuticals desenvolveu a exenatida, a primeira molécula sintética baseada na exendina 4 encontrada no veneno do lagarto. No entanto, por ser uma empresa de pequeno porte, ela não tinha a estrutura necessária para realizar os testes clínicos e globais e distribuir o remédio no mercado mundial. E foi aí que a gigante Eli Lilly entrou na história. A Eli Lilly fechou em 2002 um acordo bilionário com a Emily Pharmaceuticals para financiar o desenvolvimento de um remédio para emagrecimento baseado no que a Emily já tivesse pesquisado sobre a exendina 4 até aquele momento. E graças ao peso comercial e à enorme força de vendas da Eli Lilly, a exenatida, agora com o nome comercial de Byetta, foi aprovado e lançado globalmente em 2005. Esse medicamento era capaz de permanecer por cerca de 4 ou 6 horas no organismo. Por isso, eram necessárias 2 doses por dia para manter o efeito de saciedade.
Mas em 2011, a parceria da Eli Lilly com a Amyli Pharmaceuticals chega ao fim após disputas judiciais entre as duas empresas. A Amyli comprou de volta os direitos totais de Zenatida, pagando uma indenização bilionária para Eli Lilly. E pouco tempo depois, a própria Amyli foi comprada por uma empresa que com certeza você já ouviu falar, a AstraZeneca. O monstro de Gila serviu então como uma prova de conceito global para a indústria médica. O lagarto provou que era biologicamente possível uma molécula apenas parecida com o GLP-1 durar horas do organismo sem matar o paciente. E com essas informações em mãos, a Novo Nordisk, no outro lado do oceano, usou sua própria engenharia biológica para desenvolver a sua primeira versão do remédio para emagrecimento, baseada puramente no hormônio humano, sem precisar estudar o veneno do réptil ou pagar royalties para a Amyli Pharmaceuticals. Adicionando uma cadeia de gordura à estrutura do GLP-1 humano, a Novo Nordisk acabou desenvolvendo um dos grandes sucessos da marca, a liraglutida. Inicialmente, em 2009, a liraglutida foi vendida para o tratamento de diabetes tipo 2 com o nome comercial de Victoza. Mas depois, a Novo Nordisk conseguiu a licença para distribuir a versão da liraglutida mais aguardada do mercado, a Saxenda. Era a mesma liraglutida, mas com uma dose bem mais alta, 3 mg. Quase o dobro da dosagem em relação à versão para diabetes. Esse medicamento tinha o poder de ficar cerca de 24 horas dentro do organismo, tempo suficiente para forçar um emagrecimento mais agressivo do que os medicamentos dos concorrentes, que permaneciam ativos apenas 4 ou 6 horas, por isso bastava uma única aplicação por dia. Mas 24 horas ativo no corpo ainda era pouco para uma indústria que sabe que o mercado nunca está satisfeito e sempre quer mais, e usa isso para lucrar ainda mais. Ozempic. Esse foi o principal remédio responsável pela viralização de celebridades nas redes sociais que ficaram magras da noite para o dia, mesmo que as deixasse com cara de doentes. A popularidade foi tão massiva que a cultura das redes sociais criou expressões específicas para descrever os efeitos do tratamento. Termos como cabeça de Ozempic, usada para descrever o efeito visual em que a cabeça de uma pessoa parece desproporcionalmente maior que o corpo devido à perda da gordura corporal muito acelerada. Ou rosto de Ozempic, que se refere à flacidez, perda de sustentação e a aparência envelhecida da face decorrente do emagrecimento rápido, começaram a surgir nas redes. O que a Novo Nordisk fez foi alterar a molécula da liraglutida com uma camada mais resistente ainda de gordura, de modo que a nova molécula que surgiu desse processo, a semaglutida, pudesse ser capaz de durar não 24 horas, mas cerca de uma semana inteira ativa no organismo, inibindo a fome dia após dia. A semaglutida do Ozempic não inventou a técnica da gordura, ela só aprimorou radicalmente o que já tinha sido feito na liraglutida. Os cientistas da Novo Nordisk colocaram um braço de gordura maior e com um ligante químico diferente. Por isso, enquanto a gordura da liraglutida estendia o efeito do remédio por um dia, o aprimoramento dessa mesma técnica na semaglutida estendeu seu efeito para 7 dias no organismo. Você tem noção da insanidade que é isso? Injetar um hormônio sintético que reduz a fome de forma artificial por uma semana sem parar, enquanto o hormônio natural que o nosso corpo já produz para a mesma função começa a se degradar em cerca de 2 minutos. Isso quer dizer que o hormônio alterado em laboratório, que as canetas emagrecedoras utilizam para te ajudar a emagrecer, é cerca de 5.040 vezes mais potente do que o hormônio que a natureza criou para a mesma função de reduzir a fome após as refeições. Só reflete um pouco sobre isso. Mas diante do sucesso estrondoso do Ozempic, da Novo Nordisk, a Eli Lilly não perdeu tempo e lançou uma droga para emagrecimento mais potente ainda, o Mounjaro.
O Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida, surgiu como uma resposta direta da farmacêutica americana Eli Lilly para superar a concorrência com a Novo Nordisk, criadora do Ozempic. Era quase uma disputa entre a Pepsi e a Coca-Cola da indústria farmacêutica. Sua criação representou uma quebra de paradigma da medicina, por ser o primeiro composto projetado para ativar dois hormônios metabólicos diferentes ao mesmo tempo, para conter a fome, o GLP-1 e o GIP, que até então não era visto como útil para esse tipo de pesquisa. Mas a equipe de laboratório da Eli Lilly teorizou que se criasse uma única molécula artificial capaz de ligar esses dois receptores juntos, os efeitos se multiplicariam, e foi o que aconteceu. Em 2016, os pesquisadores da Eli Lilly finalizaram o design da molécula em laboratório, sob o código técnico LI 3298176. Eles usaram como base a própria estrutura do hormônio GIP humano. Fizeram alterações genéticas para que a molécula se encaixasse perfeitamente ao receptor GLP-1. Utilizaram a consagrada técnica de acoplar uma cadeia de gordura para que o composto se prendesse à albumina no sangue e durasse muito tempo no corpo, permitindo uma única aplicação por semana. Entre 2018 e 2021, a Eli Lilly iniciou então um dos maiores e mais agressivos programas de testes clínicos do setor farmacêutico global, chamado SURPASS, englobando mais de 10 mil participantes. Mas o grande divisor de águas aconteceu no estudo SURPASS-2, onde a Eli Lilly colocou o Mounjaro para competir diretamente contra o Ozempic de maior dose da época. E o resultado foi impressionante. A tirzepatida superou o rival tanto na redução drástica da glicose quanto na quantidade de peso perdida pelos voluntários. Graças aos resultados avassaladores obtidos de forma rápida, a Agência Regulatória dos Estados Unidos, FDA, concedeu uma análise prioritária e aprovou o medicamento com o nome comercial de Mounjaro em maio de 2022, inicialmente voltado para o tratamento do diabetes tipo 2. Assim como ocorreu com o Ozempic, o impacto da perda de peso fez com que o remédio rapidamente estourasse como o novo queridinho das redes sociais e do público de alta renda. Mas tanto o Ozempic quanto o Mounjaro foram e ainda são amplamente utilizados de forma off-label para o emagrecimento. O termo off-label significa fora de bula. É usado quando o médico receita o medicamento para tratar uma condição que não consta na aprovação oficial da bula. Ambas as marcas foram criadas e registradas com foco exclusivo no tratamento do diabetes tipo 2, e não para tratar a obesidade ou suprir os caprichos estéticos das celebridades. Mas depois de terem garantido o lucro certo no mercado do emagrecimento rápido, de forma off-label, ambas as marcas criaram suas versões específicas para o emagrecimento e com doses maiores dos seus princípios ativos. A Novo Nordisk criou o Wegovy e a Eli Lilly lançou o Zepbound. Mas você acha mesmo que a indústria, sedenta por lucro e com as melhores mentes do mercado, não sabia do inevitável desdobramento dessas drogas para o mercado negro do emagrecimento rápido? Então vamos falar agora sobre o que a indústria prefere que não seja falado. Não tão abertamente, pelo menos. O Dr. David Brown, que se identifica em seu canal no YouTube como cirurgião bariátrico e especialista em metabolismo, afirma que parte significativa dessa história está sendo ignorada, e não por acaso. The people who seem to respond to them most impressively, losing the most weight, are the people who don't have as much weight to lose. The people who are very overweight, super obese, don't usually have the same response to these medications. Segundo ele, as pessoas que perdem mais peso são justamente aquelas que têm menos peso para perder. Ele afirma também que cerca de 40% a 50% do peso perdido vem da queima de massa muscular e não só da queima de gordura, sendo que a perda de massa muscular é um dos principais sintomas da velhice. Em outras palavras, quem toma essas injeções, segundo o Dr. David Brown, está envelhecendo mais rápido. E o Conselho Federal de Farmácia também chegou a se manifestar em seu Instagram com relação a 6 mortes por pancreatite e 145 casos da mesma doença
suspeitos de terem relação com as canetas emagrecedoras. Segundo o Conselho de Farmácia, a rápida perda de peso pode gerar, muitas vezes, pedras na vesícula que migram e entopem os canais pancreáticos, resultando numa inflamação gravíssima que pode ser fatal. E um dos casos fatais mais emblemáticos e detalhados internacionalmente pela imprensa e por investigações médicas é o da australiana Trish Webster, de 56 anos, que faleceu devido a complicações digestivas graves após fazer o uso de medicamentos dessa classe. Trish queria perder peso rapidamente para conseguir caber no vestido ideal para o casamento de sua filha. Então, sob a supervisão de um médico que cedeu aos seus apelos, ela utilizou uma combinação sequencial de Ozempic, que é a semaglutida, e a Saxenda, liraglutida. Isso ao longo de 5 meses. Durante esse período, ela conseguiu emagrecer cerca de 16 quilos. Ao longo do tratamento, Trish sofria constantemente com efeitos colaterais severos, incluindo náuseas constantes, vômitos e diarreia persistente. Apesar do mal-estar incapacitante, ela continuou, mas para não interromper o emagrecimento. E poucos meses antes do casamento da filha, Trish desmaiou em sua residência após passar mal. Quando seu marido, Roy, tentou socorrê-la, percebeu que um líquido marrom saía de sua boca. Percebi que ela não estava respirando, lembrou ele. Comecei a fazer um procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. Infelizmente, seus esforços foram em vão e Trish faleceu naquela noite. E segundo o programa 60 Minutes Austrália, a causa da morte foi registrada em sua certidão de óbito como doença gastrointestinal aguda. Agora, Roy acredita que os medicamentos injetáveis que sua esposa estava tomando contribuíram para sua morte repentina. Eu não consegui salvá-la, disse ele, em lágrimas ao veículo de comunicação. A principal suspeita clínica levantada no caso de Trish Webster foi o desenvolvimento de um quadro grave de obstrução intestinal. Como o Ozempic e a Saxenda agem atrasando drasticamente o esvaziamento do estômago e diminuindo os movimentos do intestino para gerar saciedade, em casos raros ou com predisposição, o sistema digestivo pode parar de funcionar completamente. Os alimentos e líquidos se acumulam no trato digestivo, gerando vômitos e infecção sistêmica. O marido de Trish veio a público em programas de TV alertar que, se soubesse que sintomas comuns como vômitos e náuseas pudessem mascarar uma falência gastrointestinal fatal, ela jamais teria tomado esses medicamentos. E o outro caso que também repercutiu foi o caso da enfermeira escocesa Susan McGowan, de 58 anos, no final de 2024. Ele é considerado o primeiro óbito oficialmente associado ao Monjaro no Reino Unido. Susan McGowan trabalhou por 30 anos como enfermeira e gerente de leitos na University Hospital Monklands, na Escócia. Amigos e familiares relatam que ela era saudável, mas lutava contra o peso há alguns anos. Atraída pelos resultados promissores do Monjaro, ela pesquisou sobre o remédio e buscou orientação médica. Susan comprou o medicamento legitimamente por meio de uma farmácia online registrada no Reino Unido. Ela utilizou apenas 2 injeções de baixa dosagem, que é a dose inicial padrão para adaptação do organismo. Isso ao longo de 2 semanas. Dias após aplicar a segunda dose do medicamento, Susan começou a manifestar fortes dores abdominais e vômitos severos. Ela foi até o pronto-socorro do próprio hospital onde trabalhava. E pouco tempo depois de dar entrada, sua saúde se deteriorou de forma avassaladora. Seus rins começaram a falhar, ela entrou em coma e sofreu uma paralisação geral dos órgãos, falecendo em 4 de setembro de 2024. O atestado de óbito de Susan listou as causas imediatas da morte como falência múltipla dos órgãos, choque séptico, que é uma infecção generalizada grave, pancreatite aguda, que é uma inflamação severa do pâncreas. O documento oficial incluiu textualmente que o uso da trizerpatida, ou Monjaro, que foi prescrito pelo médico, foi um fator contribuinte para a fatalidade.
Então, diante de tudo que foi exposto até aqui, só me resta deixar com você a célebre frase de Hipócrates, o pai da medicina grega: que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. E se você gostou do conteúdo e quer nos apoiar para que possamos trazer mais conteúdos de qualidade, considere se tornar um membro exclusivo do canal. E não esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos dinâmicos. Eu sou Rolim Júnior, fica na paz e até o próximo vídeo.